É fato que se viemos a este mundo e aqui estamos vivendo, foi porque alguém nos proporcionou o dom precioso da vida. E aqui eu não estou me referindo aos nossos pais, por mais que eles tenham sido instrumentos maravilhosos para nos transmitir esse dom precioso da vida. Eu estou falando do doador supremo da vida. Eu estou falando de Deus. E precisamos entender de uma vez por todas que Deus não nos criou, não nos permitiu viver simplesmente para que existíssemos, para que ocupássemos um lugar nessa terra, ou para vivermos ao acaso, a esmo, aleatoriamente, ou seguindo as nossas próprias vontades. Não. Deus sempre tem um propósito. E o primeiro propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nascemos, foi que vivêssemos para Deus, para a glória de Deus, para buscarmos a Deus, para procurarmos o Senhor. Então a nossa vida só tem verdadeiro sentido se for vivida com Deus, em Deus e por Deus. Nós precisamos doar a nossa vida para aquele que nos doou a vida. E para nós, de modo especial, que estamos na nova aliança, esse viver para Deus se dá por meio da pessoa de Cristo Jesus, aquele que nos trouxe a salvação. Então, em primeiro lugar, eu destaco que nós precisamos viver por Cristo nessa terra. Tudo, na verdade, deve ser para o Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, está escrito: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nós também lemos assim: tudo foi criado por ele e para ele. O texto está falando de Cristo. Então, se tudo foi criado por ele e para ele, a nossa vida, de modo muito mais especial, deve ser também para ele. Aliás, a condição para ser discípulo de Cristo Jesus é abrir mão de viver para si mesmo, para viver para Ele, por Ele. Mas na verdade, quando nós temos um encontro profundo, verdadeiro e impactante com Cristo, esse dar a vida por Ele não significa algo impossível de ser cumprido, algo inalcançável, não se torna um fardo. Na verdade, nós passamos a viver isso com amor, com prazer, pois o dar a vida por Cristo passa a ser uma consequência desse amor que me alcançou. Após uma genuína experiência com Cristo, eu passo a compreender que se Ele se entregou por mim, eu quero me entregar por Ele. Se Ele deu a sua vida por mim, eu quero dar a minha vida por Ele, por amor, por gratidão. Lá em Romanos, capítulo de número 14, a partir do verso 7, nós lemos assim: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Olha que lindo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e em diante diz assim: o amor de Cristo nos constrange, considerando que se um só morreu por todos, logo todos morreram. E aí vem o versículo 15. Sim, Ele morreu por todos, a fim de que todos os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Viver por aquele que por nós morreu e ressurgiu. Esse é o sentido da vida. O apóstolo Paulo teve uma experiência impactante, extraordinária com Jesus. E o apóstolo Paulo passou a ser esse louco por Cristo, apaixonado pelo Senhor, ao ponto de ele dizer em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8 assim: na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo. Bem supremo. Que bem supremo é esse? O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. E ele continua: por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Essas são palavras de alguém que realmente teve esse encontro verdadeiro com Cristo, que foi totalmente preenchido pelo seu amor e agora dá essa resposta de amor também a esse Cristo. Não vale a pena viver uma vida que não seja pelo Senhor Jesus. Em segundo lugar, uma vida por Cristo é uma vida vivida pela causa de Cristo. Nós sabemos que Cristo veio e Ele se entregou completamente, se esvaziou, se consumiu literalmente por cada um de nós. E ao reconhecermos isso,
nós queremos dar uma resposta de amor a Ele, servindo-o sem reservas, doando-nos ao seu reino, à sua igreja, ao próximo. Eu gosto muito de uma canção cantada pela comunidade Shalom, e talvez até você conheça, a canção chama-se Oferta. Ela começa dizendo assim: quero corresponder com a oferta do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. Depois a canção continua: quero ofertar a minha vida, gastar os meus dias, a minha juventude por amor. E seguindo mais, a canção diz: pela igreja, pelos jovens, pelos homens, eu me consumirei. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, eu hei de viver. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e o meu sofrer. A canção é muito bela e fala dessa entrega de amor, dessa oferta que nós fazemos da nossa própria vida em prol de Cristo, em prol do Evangelho. Outra canção que eu gosto muito é aquela canção que diz assim: só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar. Só por ti, Jesus, quero me derramar, como rio que se entrega ao mar, me derramar de amor. É isso que nós precisamos desejar. Nos consumir por Cristo como vela, nos derramar por Cristo por amor. O apóstolo Paulo, esse que eu disse que teve um encontro com Cristo que impactou a sua vida, a transformou completamente. Ele disse assim em Atos capítulo 20, no versículo de número 24: não faço caso da minha própria vida, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: nada é mais importante, até mesmo a minha vida não é mais importante do que eu cumprir o meu propósito em favor de Cristo, em favor do Evangelho, em favor do Reino. Em terceiro e último lugar, uma vida por Cristo é uma vida vivida nessa terra em prol da vida eterna. Nós precisamos viver essa vida passageira, nesse mundo passageiro, em prol da vida eterna. Vida essa que Cristo nos providenciou por meio da sua entrega de amor, do seu sacrifício. Jesus nos trouxe a salvação para que pudéssemos desfrutar da vida eterna. Por isso que Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Onde Cristo está, precisamos decidir de uma vez por todas, sem titubear, viver uma vida nessa terra por Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.